Diretoria do Flamengo e empresário do Gabigol tentam arrumar uma solução depois do entrevero, né? A qual o Gabigol se meteu. Qual será o futuro do possante Lil Gabi à frente do Clube de Regatas do Flamengo? É sobre isso que eu irei falar. Vou falar também sobre Thiago Alcântara, hein? Rapaz, será? Novo camisa 10 do Flamengo? Já imaginou? Antes de mais nada, eu quero pedir o teu like, eu quero pedir a tua inscrição nesse canal, que é muito importante, hein? Compartilha esse vídeo. Você, meu amigo, você, minha amiga, que acompanhou a nossa resenha ontem, ficou bem informado de tudo que envolve o cenário do Gabigol. Vai trazer algumas atualizações aqui no dia de hoje. Já está acontecendo, né, constantemente. O empresário do Gabigol, Marco Braz e Bruno Espindo, né, a qual o Landim deixou de frente para tomar aí, né, para decidir qual será o futuro, né, do Gabigol. Braz e Spindel vem conversando constantemente com o empresário do atleta. O episódio, meus amigos, gerou uma revolta total, né, cara, no elenco do Flamengo. Os jogadores, a gente tá vendo algumas matérias que saindo aí do GE também, né, jogadores bem chateados com o que o Gabigol aprontou. O clima não é dos melhores assim. Há um receio da diretoria que a presença do Gabigol pode acabar sendo algo negativo para o grupo no momento que o Flamengo começa a tentar dar a volta por cima depois de um cenário ruim. E não precisava, cara. O Gabigol totalmente moleque, né? Foi moleque demais aí dando esse mole. Eu entendo, está na casa dele, momento de lazer, mas, meu amigo, vazou a foto e aí tu tem a imagem do Flamengo, você tem ali do outro lado patrocinadores, direito de mais e muito mais. E falando até de patrocinadores, o Flamengo tá agindo com muita cautela nesse cenário. Há uma suspeita do Flamengo, segundo algumas informações que bateram pro Flamengo, e já há um alinhamento, sim, do Gabigol com o Corinthians, tá? Só que todo esse alinhamento, o Gabigol precisa estar livre. E a proposta seria uma proposta muito vantajosa, aonde a própria VaideBet, patrocinadora oficial do clube do Corinthians, patrocinadores master, né? Pagaria as luvas do Gabigol, fazendo aquele marketing absurdo, né? Ontem, por exemplo, nós já vimos o marketing que eles utilizaram. Todo mundo quer a camisa do Timão, né? Adquira sua agora aí, personalizada, com o nome ali, Gabriel. Então, já há esse entendimento, isso foi passado para o Flamengo. Flamengo colhendo algumas informações aí. Flamengo... há uma desconfiança muito grande que todo esse episódio foi justamente tramado, alinhado justamente para o Flamengo o quê? Tomar uma decisão mais de pulso firme, mandar o Gabigol embora, rescindir o contrato, demitir os funcionários, por exemplo. O Flamengo suspeita até do ambiente, porque os funcionários que estavam lá são amigos pessoal do Gabigol. Então, se o Flamengo manda esses funcionários embora, amanhã ou depois os funcionários que entram na justiça junto com o Gabigol contra o Flamengo. Por isso o Flamengo manteve os funcionários. Até falei isso na live, tá? É uma estratégia do Flamengo, porque o Gabigol saindo depois, botando o Flamengo na justiça, eles alegam, né, que a foto é montagem. O Flamengo já sabe, já bateram pro Flamengo que a foto não é montagem, que o Gabigol estava de fato com a camisa do Corinthians. Meus amigos, as conversas que vem rolando é tentar chegar a uma rescisão amigável. Pode acontecer, tá? A diretoria do Flamengo, o empresário do Gabigol estão discutindo qual será o cenário. Ou tentar uma situação de um empréstimo, de uma venda, de uma troca. Mas eu acho muito difícil o Gabigol e seu staff aceitarem, porque daqui a pouco ele já pode assinar um pré-contrato e no fim da temporada sair de graça. Então o Flamengo tenta arrumar uma solução. Hoje, o entendimento dentro do Flamengo é que o Gabigol hoje mais atrapalha do que ajuda. A presença do Gabigol para o Flamengo não será boa. Por mais que, se a gente pegar, relacionar o Gabigol no jogo no Maracanã, a torcida que
poderia estar focada no jogo do Flamengo em si, ajudando o time, vai ficar vaiando o Gabigol, vai ficar xingando o Gabigol, e isso não é bom. Esse clima não é bom, não é bom pro técnico Tite ficar na coletiva toda hora, tendo que explicar todo esse cenário, toda essa situação do Gabigol. Então o Flamengo tá tentando resolver, arrumar uma solução antes, tá, dos jogos no Maracanã. O Flamengo tem o próximo jogo aí, o próximo jogo, né, que é fora de casa, então um cenário bem diferente, mas o Flamengo tá tentando decidir qual será esse futuro do Gabigol. Não se surpreenda até se acontecer aí uma retirada dos jogos aí. O Flamengo tá tentando se dar. Gabigol hoje é um problema para o Flamengo, meus amigos. Mais atrapalha do que ajuda. E o presidente Rodolfo Landim, ele está determinado em a saída do Gabigol ser concretizada. Seja agora, meio do ano, na próxima janela aí, ou se não conseguir, no final da temporada, mas não se surpreenda se o Gabigol começar a meio que ficar escanteado, tá? Porque, por mais que é um jogador caro, por que o Flamengo não rescinde tão logo o contrato? Porque tem muita grana, pô, aí o Flamengo teria um prejuízo. Uma rescisão amigável, você abre mão, o jogador abre mão ali, aí seria um cenário até vantajoso pro Flamengo, porque o Flamengo entende que é isso que ele quer, que todo esse cenário foi armado justamente para conseguir essa rescisão e fechar com o Corinthians. Então, meus amigos, vamos aguardar a ideia da diretoria se livrar do Gabigol, e com todo esse dinheiro que o Gabigol recebe do Flamengo, valor muito alto, o Flamengo conseguiria ir ao mercado e buscar outras peças ali, podendo fazer uma grande aquisição com o valor que o Gabigol hoje ganha no Flamengo. Então a diretoria do Flamengo já começa a pensar nas possibilidades de buscar um grande nome para o lugar do Gabigol, não para a posição, tá? Mas com essa grana que hoje o Flamengo paga ao Gabigol. E falando de mercado da bola, vamos falar sobre Thiago Alcântara. Galera, Thiago Alcântara, muito se pergunta, Thiago Alcântara no Flamengo, o jogador não irá permanecer no Liverpool, né? Já anunciou a sua saída. Thiago que vem sofrendo de lesão, cara, constantemente. E já começou aquele movimento do Flamengo. Opa, Thiago Alcântara no Mengão. De fato, o Flamengo procura um jogador para esta posição, tá? A posição do meio de campo ali. Há um pedido do Tite, tá? Há um pedido do Tite. Hoje, o que eu sei, um dos nomes ali que está nessa lista ali do Flamengo, até a pedido do próprio Tite, é o Marco Antônio, jogador que está no PAOK, tá? O Tite gosta do atleta, um atleta que estava sendo monitorado pelo Tite até na época da seleção brasileira. Há uma preferência, há um desejo do Tite em contar com esse jogador. Claro que um jogador do naipe, do quilate do Thiago Alcântara, pô, não tem nem o que se falar. Só que é uma negociação, é uma situação que tem que ser tratada com muita cautela. Pois não adianta você ter uma Ferrari, mas só fica na garagem porque você não tem condições ali de manter, né, cara, o custo daquele carro. O Thiago Alcântara é um grande jogador, mas um jogador, imagina você ter um Thiago Alcântara, mas somente no DM. Nos últimos anos do Thiago Alcântara, ele tem ficado mais no departamento médico do que dentro de campo. Então há uma preocupação dentro do Flamengo muito grande nesse sentido. O Flamengo entende, todo mundo sabe da qualidade do jogador, capacidade técnica, tática do jogador, ninguém discute. Agora, o que é tratado no Flamengo e as lesões? As constantes lesões que ele vem sofrendo. E um outro detalhe, e aí o Fabrício Romano trouxe essa informação, que a preferência do Thiago Alcântara nesse momento é permanecer no futebol europeu. Quando saiu aquele tuitaço Thiago Alcântara no Mengão, nós falamos sobre esse cenário, juntamente com o Robinho, com o Castanha, a informação que recebemos, o tuitaço chegou até o Mazinho, né, que é pai e agente do jogador, e o próprio Mazinho falou que não era momento do Thiago Alcântara ir ao futebol brasileiro. Ele não via o Thiago no futebol brasileiro e sim ainda dentro do futebol europeu. E essa é a preferência do atleta, permanecer no futebol europeu, jogar mais algumas temporadas em alto nível. Então, meus amigos, para o Thiago Alcântara vir jogar no futebol brasileiro, hoje precisa o atleta
ter essa vontade de atuar aqui. A preferência do atleta é o futebol europeu. Agora, se não pintar nada grande para o Thiago dentro do seu planejamento, o Brasil passa a ser uma grande vitrine, tá? Para o futebol, e aí entra o Flamengo. O Flamengo sabe do desejo do Thiago em atuar pelo próprio clube, mas hoje o Flamengo está focado em outros nomes, tá? Há nomes à frente do Thiago Alcântara. É claro que não tem a qualidade, o naipe do Thiago, mas o Flamengo avalia todo o cenário. Se o Thiago Alcântara não tivesse todo esse cenário de lesão que ele vem apresentando nos últimos anos, cara, era o nome e o plano A do Flamengo. Hoje o que eu sei que não é um plano A por alguns cenários, por alguns fatores. Valor salarial do Thiago é muito alto, também a preferência do atleta nesse momento em permanecer na Europa e não o futebol brasileiro. O Flamengo analisa também o cenário das lesões, tudo isso está sendo tratado com muito carinho. Mas ano eleitoral no Flamengo, não se surpreenda, tá? A gente sabe que agradar os sócios, agradar os votantes é um planejamento do Landim. E o Thiago seria um grande nome para ser apresentado para os sócios. Gostaria de saber de você, meu amigo rubro-negro, você, meu amigo rubro-negro. Vale a pena contratar o Thiago, mesmo sabendo desse todo histórico, ou para o Flamengo, é melhor o Flamengo investir num jogador jovem, um jogador que possa entregar toda a intensidade que esse time precisa. Não adianta ter uma Ferrari e não poder utilizar. O Thiago Alcântara hoje é uma Ferrari, mas quando tu olha e fala, cadê o motor? E pô, o motor tá meio babando óleo aí. Jogadoraço, eu sou fã, adoraria ver ele com a camisa do Flamengo, mas primeiramente não adianta ter ele sempre no DM. Quero ver o Thiago em campo e não no DM. Fico até triste em não assistir, né, esses últimos anos aí da carreira do Thiago Alcântara no futebol europeu, podendo jogar em alto nível, mas as lesões têm tirado muito ele do campo. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre esse assunto, sobre o Gabigol. Mais tarde tem live, a gente continua debatendo sobre esse tema, tá? Como eu falei para vocês, tá tendo conversa constante entre a diretoria do Flamengo, Marco Braz e Bruno Spindler, e empresário do Gabigol para decidir qual será o futuro. Hoje, meus amigos, tudo que eu venho buscando de informação tá dando o Gabigol mais distante do Flamengo do que dando a volta por cima. Luiz, mas não dá pro Gabigol dar uma volta por cima? Tá, mas a gente, pelas atitudes, só mostra que ele não quer. Deixa o like, se inscreva, compartilha. Mais tarde, 7h40 tem live. Mais cedo, tá? 7h30, 7h20 ali tem live aqui no canal. Abraço a todos, saudações rubro-negras.